Primeiro, acho que assim, a gente tem que contextualizar, né? Eu acho que quando a gente pensa em direito, sempre vem aquela coisa do litígio. O advogado, na faculdade em geral, ele aprende a ser realmente litigante, a ir lá brigar. E aí a gente começa a ir mais profundo e entender as relações familiares, que não necessariamente uma sentença favorável significa que aquele conflito vai estar apaziguado e as pessoas vão estar felizes, né? Então, em função disso, mudou muito essa cultura, principalmente nos conflitos familiares, né? Hoje em dia, eu falo assim que é uma obrigação de qualquer profissional, qualquer advogado, mostrar que quando a gente tem um conflito, a gente tem um sistema multiportas, que a gente chama, que não é só a gente bater na corte e pedir para o juiz resolver. A gente tem outros métodos que a gente chama de meios consensuais de resolução de conflitos que podem ajudar tanto os conflitos no contexto familiar, como empresariais, como tantos outros, né? E dentro desses meios consensuais, a gente tem as práticas colaborativas, que esse movimento começou aqui nos Estados Unidos, ele é muito conhecido aí como Collaborative Divorce, né? O divórcio colaborativo, que a gente pode entrar um pouquinho nele depois, né? Mas já que a gente estava falando da mediação, e a gente tem a mediação, que a mediação de conflitos, o que ela é, né? Ela é um meio consensual em que as partes, com a ajuda de um mediador, que é um terceiro imparcial, ele vai estar ali ajudando a comunicação daquelas pessoas que estão em conflito. E ele não pode interferir, ele não pode dar aconselhamento legal, nada disso, mas ele vai facilitar aquela comunicação para que aquelas partes possam construir construir um acordo que seja bom para as duas partes. E atendam realmente às necessidades e respeitem as peculiaridades daquela família. A mediação, ela pode acontecer em todo o processo aí. Então, assim, a mediação, ela pode acontecer antes, né, da gente ter uma demanda judicial. Ela pode acontecer no decorrer daquela demanda judicial. E a mediação também pode acontecer depois, quando você tem uma decisão judicial e você, enfim, e a outra parte que estava no conflito percebe que não era aquilo que vocês queriam e vocês ali naquele momento já têm já conseguiram restabelecer uma comunicação e podem tentar mudar aquela decisão. Bacana, interessante, né? Exato. Aqui eles têm, nos Estados Unidos, eles têm um profissional que trabalha fazendo a mediação, mas tem um outro nome que eles usam Mediation aqui. Tem um outro nome também. Facilitator. Aqui eles fazem o divórcio, um advogado, um único advogado para as duas partes, para fazer isso em comum acordo E você pode fazer um divórcio consensual, que na verdade, tanto aqui como no Brasil, você também pode ter um único advogado, se as partes estão de acordo e vocês as partes chegam num consenso, aquele advogado pode representar ambos para fazer a homologação daquele acordo perante aí o Poder Judiciário, enfim, né, para ter uma sentença judicial. Isso pode acontecer, sim. Isso aqui no Brasil, nos Estados Unidos, isso é em qualquer lugar, teoricamente. E aqui nos Estados Unidos você não pode atuar como advogada? Como advogada, não sou licenciada aqui. Aqui eu tenho, na verdade, eu sou mediadora. Então eu tenho exatamente a certificação da Corte Suprema da Flórida, enfim, e posso atuar aí. É extremamente válido esse tipo de trabalho, esse tipo de... É novo, né? Vamos dizer que é uma mudança cultural. Aqui nos Estados Unidos eu acho que isso já existe há mais tempo. No Brasil a gente ainda está numa mudança de cultura, mas que está acontecendo, né? Muito bacana. E eu acho que assim, a mediação, se a gente pensar, óbvio, eu acho que o mais importante principalmente quando a gente fala de famílias, se a gente pode, amenizar aquele conflito, é muito melhor, e não escalar, e não enaltecer, que durante muito tempo sempre foi essa cultura do judiciário, dos advogados e toda essa questão. E isso vai trazer repercussão para toda a família, principalmente quando a gente tem filhos menores nessa história, né? Que reduz bastante o dano, né? Exato. Então, na mediação, o que esse processo acaba sendo? Muito mais rápido, né? Porque você consegue ali com algumas sessões de mediação, com uma ou com algumas poucas sessões, as partes conseguem chegar num acordo. Tendo esse acordo, ele vai ser homologado pelo juiz e ele vira uma sentença judicial, né? Ele é muito mais barato, porque você não vai estar ali gastando com questões de taxas judiciárias, principalmente aqui nos Estados Unidos, que
porque as demandas judiciais são muito caras. E você vai gastar menos com advogado também, né, em função disso. Acho que isso é uma pergunta que eu queria te fazer. Você hoje lida mais com brasileiros ou você lida em geral com qualquer pessoa, qualquer casal de qualquer nacionalidade? Como mediadora, eu atuo e com qualquer casal. Óbvio, o que acaba acontecendo assim que eu percebo, né? Quando a gente está em conflito familiar, muitas vezes é importante, ou às vezes a gente se sente muito mais acolhido quando a gente busca pessoas que entendem melhor a nossa cultura, que falam o nosso idioma. Então, isso faz diferença, né? Eu percebo muito isso, assim. Eu atuei uma época na corte em Miami, enfim, e eu entendo, sabe? Eu fico imaginando, assim, como era um mediador, enfim, da corte, ele acolher um casal brasileiro, vai ser diferente, Exato. né? Do que um mediador brasileiro acolhendo aquela família. E da mesma forma, que pode ser também eu, como uma mediadora brasileira, com as minhas características culturais, também pode ser que um casal americano não se sinta muito confortável com a minha metodologia, toda essa questão. Exato, né? porque tinha uma coisa que eu tinha até anotado assim, para abordar, que é justamente o que você tocou agora, que é a questão cultural. Que existem questões diferentes, por exemplo, até no Brasil, por exemplo, uma pessoa mais velha tem uma relação diferente com o divórcio com uma pessoa mais jovem. Sem dúvida. Não, e eu acho que, por isso que eu acho que é muito importante a gente trazer todos esses elementos quando a gente está tentando resolver um conflito, né? Não adianta eu querer encaixar a sentença padrão de um juiz em qualquer família. Cada família é única, cada necessidade é específica, né? E aí, mais uma vez, é muito importante a gente incentivar essas famílias a elas construírem os acordos, né? É isso que eu falo. Enfim, o direito, né, principalmente o direito de família, ele existe para aquelas famílias que não conseguem se entender. Sim. Mas para aquelas que se entendem, você não precisa ter o direito, né? Lógico, você tem o parâmetro, não posso fazer nada contra a lei, mas eu não preciso seguir aquela regrinha, aquela questão da maneira como um juiz determinou, se no meu contexto, na minha necessidade, vai me atender melhor de outra forma.